Fala galera, estamos iniciando mais um CURcast, o podcast do Cristão Comprometido. Eu sou o Everton. E eu sou o Cleiton e hoje estamos aqui com o Padre João Paulo. Padre João Paulo, seja muito bem-vindo. É uma alegria ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês dois pelo convite, né? Estamos aqui para partilhar um pouco da minha história, da minha vida e sobre vocação, né? O ser padre. Padre João Paulo, como é de costume aqui, a gente pede por convidado falar um pouquinho sobre sua história, contar quem ele era antes. Você poderia contar pra gente quem é o João Paulo antes de ser padre, um pouquinho da sua história, pra gente conhecer você um pouquinho melhor? Tá, primeiro de tudo eu sempre começo falando que eu sou uma pessoa normal, né? Então o padre sempre gera algo diferente às vezes na pessoa, mas eu venho de uma família normal. Meus pais moram no sítio em Maringá e nasci no sítio, cresci no sítio, né? Na verdade, nasci no hospital, né? Mas voltei. E ali fui criado até meus 14 anos. Estudei numa escola em Maringá. E então minhas raízes é sempre na área de agricultura, pecuária, né? Então eu fui para um colégio agrícola quando eu tinha 14 anos, em Apucarana. E ali fiz meu segundo grau, um colégio técnico. E, e a fase de conhecer, de crescer, de aprender, de desmamar dos pais, né? Porque eu estava morando fora, colégio integral, colégio interno. E aí eu retorno com meus 17 anos. Morei no sítio novamente, trabalhei na roça com os meus pais. Depois disso, que eu realmente quis me lançar profissionalmente, porque eu era um técnico. Então eu fui para a usina Santa Terezinha de Guatemi. Meu primeiro trabalho registrado foi tratorista na usina Santa Terezinha de Guatemi. Depois passaram para técnico agrícola. Fiquei um ano, mas faltava algo dentro de mim, algo no sentido de vida, né? E eu via que aquela área de agricultura não era aquilo que me preenchia. Então eu falei assim, ó, se não é agricultura é pecuária, né? Porque eu sou um técnico em agropecuária, então eu vou fazer ou medicina veterinária ou zootecnia. E aí foi onde eu passei na UEM em zootecnia e saí do trabalho, estava estabilizado já, e comecei zootecnia na UEM. Então foi aquele passo de realmente recomeçar, né? Eu tinha uma estabilidade, já não morava com os meus pais e recomecei minha história fazendo zootecnia. Aí ali, um curso integral, tive que mudar minha forma de trabalho, trabalhei de garçom no Botequim, ali em Maringá. Mas a parte de igreja até então, o máximo que eu fiz foi a crisma e participava das missas dominicais. Então era algo muito pouco, né? Algo bem tranquilo assim. E algumas leituras em missa fazia, né? E, certo momento, teve um despertar. Comecei a coordenar grupo de pós-crisma na paróquia e essa coordenação eu via que eu tinha que dar testemunho para aqueles jovens, que eu tinha que me lançar. Aí eu ia para cervejada com penitência de cerveja, aí eu cuidava dos bêbados e falava, meu Deus, você não vai tomar? Não, não vou tomar. Então eu estava junto com os meus amigos e fui ministro da Eucaristia. Então eu saía da faculdade, tinha um barzinho que o pessoal conhece muito em Maringá hoje lá, Afonsos, né? E a gente ia lá pro Afonsos. Mas eu tinha adoração de ministro da Eucaristia depois. Eu falei assim, eu não vou beber, mas eu tô com os meus amigos, mas depois eu vou para adoração. E o pessoal já via algo diferente em mim ali, de esforço de ser um jovem que servia a Deus, né? E dentro de mim, aquilo de querer me entregar mais. Mas eu tinha um grande bloqueio de ser padre, né? Quando falava assim, ó, você vai ser padre, tá doido, credo em cruz. Dentro de mim, eu queria casar até meus 22, 23 anos, queria ter filhos, igual meus pais tiveram vários filhos. Mas fui parar no encontro vocacional lá no seminário diocesano, né, em Maringá, e lá começou um despertar, falei assim, o que é ser padre, né? Conhecia só um, dois padres, agora o que é ser padre? Onde eu comecei a rezar pela minha vocação. Mas caiu aleatório nesse encontro ou não? Vou lá porque eu preciso me encontrar. Então, Cleito, aí está a importância do convite, né? Alguém me marcou naquele tempo, acho que não era nem Facebook, era Orkut. E me marcou e falou assim, ó, vai ter encontro vocacional, venha jovem participar. E eu gostava de encontro, de retiro, né? Não pagava nada, comida boa, esporte. Eu falei, já, vou lá pro encontro vocacional e chamei um amigo e nós fomos juntos.
Aí chegou lá, eu peguei aquele povo doido, né? Ah, eu nasci querendo ser padre. Eu falei, meu Deus, onde que eu tô fazendo aqui? Ah, eu sempre fui coroinha, né? Acólito. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que não é pra mim, não. Não sou igual esse povo que sempre achou que quis ser padre. Eu tô aqui, mas eu tenho um bloqueio com isso, né? Para mim, ser padre não era normal. Por isso que eu falo, eu sou padre, mas eu sou uma pessoa normal. Eu começo sempre dizendo isso. E aquele preconceito foi desconstruindo, e eu comecei a falar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, o que o Senhor me chama? E foi isso. E ali foi a semente de se lançar. Mas isso dentro do encontro vocacional, você já se desbloqueou, já liberou essa semente, né? Foi uma semente que foi sendo regada, né? Porque eu fiz 3 encontros vocacionais. Meus amigos entraram no seminário, e assim que eles entraram, eu falei para minha mãe assim: "Ô mãe, meus amigos estão entrando no seminário, né? Dando um sim para ser padre." E ela era catequista. Ela falou assim: não é assim, né? Tem que ter certeza, né? Deus chama e não é largar tudo assim, se não dá certo. Dei aquele balde de água fria, falei assim: vou continuar a faculdade, né? Porque eu não tenho coragem de dar um sim também para ser padre, não. Aí eu parei de fazer encontros vocacionais e continuei a faculdade, fui me lançando no campo profissional, da graduação, consegui uma bolsa de estudo na UEM e me lançando em empresa júnior de consultoria, diretoria de gestão de pessoas da empresa júnior. Eu não tinha nem tempo para fazer mais encontro vocacional. E eu lembro o primeiro encontro vocacional foi escondido dos meus pais, porque eu tinha um bloqueio, né? Mas chega lá no seminário, a gente jogando vôlei, aí eu me deparo com o caseiro do seminário, que era compadre dos meus pais, né? Aí ele falou assim: Ô João, o que você tá fazendo aqui? Eu falei: vim fazer um encontro vocacional. Daí eu peguei o celular, falei assim: oi mãe, eu tô no encontro vocacional, mas eu não vou ser padre, tá? Ô, padre, e aonde que surgiu essa inspiração, né, da vocação? Nisso tudo, né? Você contou ali nesse caminhar, você vinha, né, fez um curso técnico, depois veio, fez a faculdade, lançou no mercado de trabalho e começou a fazer esses encontros vocacionais, mas mesmo assim ainda não tinha esse sim, né? Mas da onde surgiu essa inspiração? Eu digo sempre que o discernimento vocacional está muito a partir do autoconhecimento e ao mesmo tempo de se lançar, né? É se conhecer e se lançar numa dinâmica de abertura a Deus, o que Deus quer de ti. Então o sentido de vida vai vindo, vai se manifestando. Eu conheci diferentes áreas, né? Área agrícola, pecuária, eh, trabalhos diversos. Então, eu conheci várias áreas, mas eu não conhecia até então o meu dom com as pessoas. Eu não via que isso era um dom, a comunicação com pessoas, ouvir pessoas, aconselhar pessoas. E quando eu percebi que isso me movia, eu falei: poxa, eu estou na área errada. Eu estou na parte técnica, na área de produção, mas a minha habilidade, o meu dom está com as pessoas. E o campo espiritual foi me ajudando nesse sentido. Aí, quando eu comecei a discernir mesmo vocação, a zootecnia perdeu o brilho, né? E o campo relacional de doação de si, a caridade, a espiritualidade, o dar testemunho aos jovens começou a mover dentro de mim. Então, assim, o meu sim para entrar no seminário, que foi 2 anos depois do primeiro encontro vocacional, 2 anos eu continuei faculdade. Então, esse sim ainda foi assim: eu estou dando sim para discernir de perto e conhecer o que é seminário, o que é ser padre. Mas eu estou trancando a faculdade de zootecnia, qualquer coisa eu volto. Então foi bem assim, bem livre, né? Então foi nesse sentido. Então conforme eu me conheci e eu me coloquei à disposição de Deus, Deus vai dando condições, né? Então eu gosto sempre de destacar alguns momentos ali, né, desse discernimento. Eu coloquei uma pedra em cima da vocação com um balde de água fria da minha mãe, lembra? Sim. Continuei a faculdade. E quando eu fui para JMJ no Rio de Janeiro, com o Papa Francisco, então nós somos em 12 jovens da paróquia. E eu lá, aquela multidão, Copacabana, e de repente eu avisto lá no meio um jovem com um hábito pela metade assim, só uma parte do hábito. E o meu primeiro encontro vocacional, ele dormiu no mesmo quarto que eu, mas ele
fez o encontro vocacional em Maringá, diocesano, e fez em Ponta Grossa. E em Ponta Grossa ele entrou, e ele era de Nova Esperança. E eu nunca mais havia conversado com ele, nem sabia que tinha dado um sim para ser padre, ser religioso. E ele foi, e eu fui até ele, esse jeito meio comunicativo, peguei e falei assim, vou lá cumprimentar ele. Fui, atravessei, cheguei e falei assim, ô benção, que ele chama todo mundo de benção. Como que você tá? Daí ele falou assim, estou muito feliz. Muito feliz, eu entrei no seminário, estou estudando, tem um ano. Aí eu falei assim, nossa, que legal. E ele falou assim, e você, está rezando pela sua vocação? Ele falou assim, não, eu estou fazendo zootecnia, estou com bolsa de estudo na UEM, estou coordenador de gestão de pessoas, vou assumir a presidência da empresa júnior, vou concorrer agora. Então, assim, estou tranquilo, né? Estou com um grupo de pós-crisma na paróquia, coordeno uma capela, estou tranquilo, estou com muita coisa, não está dando tempo de fazer encontro vocacional. Ele falou assim, você toma vergonha, você volta para o encontro vocacional, porque você tem vocação. Lá no Rio de Janeiro encontra um abençoado que fala isso. Aí o Papa Francisco começou a trabalhar evangelho de vocação também nas homilias, e eu me senti assim, poxa, eu vou ter que voltar para rezar mais sobre essa dimensão da minha vida, porque onde Deus me quer, eu estou fazendo um processo pessoal e profissional, mas o que Deus quer de mim? E foi onde eu retornei para os encontros. Quando eu retornei, que foi setembro, aí eu não dormi. Porque caiu minha ficha, eu falei, poxa, vou ter que adiantar isso. Você com autoridade de poder falar. É nesses momentos aí que você está comentando, é onde Deus fala conosco? Sim, tem vários sinais. É muito os sinais que Deus só pode ser Deus, né? Deixar essa criatura, eu ver essa criatura no meio daquela multidão, que eram milhares de pessoas em Copacabana, e eu vê-lo e ir até ele também, né? E ele colocar o despertar, porque ele estava em Deus, ele estava discernindo sua vocação, ele teve coragem para um sim. Por isso eu disse, a importância de um convite. Como eu fui para o encontro vocacional? Um jovem normal fazendo correria de faculdade e alguém falou assim: já pensou em ser padre? Vem fazer um encontro vocacional. E eu falei assim: deixa eu lá conhecer o que é isso. E depois esse menino falou assim: volta pro encontro que você tem vocação. Eu falei, meu Deus do céu. É bacana. E nesse momento que você falou, contando a sua história, esse testemunho, me arrepiou. Imagina ele, né, lá naquele momento, né? Mas assim, o padre, e conta essa inspiração, né, esse caminhar, além do balde de água fria, né, que sua mãe te deu, teve alguns desafios, quais foram eles? Teve alegrias também para esse caminhar, essa decisão de se tornar um sacerdote? Sempre o momento da decisão é muito. Por exemplo, eu não dormi no encontro, porque eu sabia que para eu entrar eu teria que largar tudo que eu estava fazendo. E essa decisão de largar tudo para algo incerto, que eu não sabia se era isso que Deus me chamava, mas me sentia atraído. Então, deixar um grupo de jovens, é, de adolescentes sem nenhum maior de idade para assumir, e eram vários, eram 60 adolescentes, e eu falei assim, e agora como eu vou deixar, né? E um dia numa adoração, num encontro vocacional, eu falei assim, Senhor, né, eu não posso, né? E de repente veio outro sinal, que é um apelo, né? Jesus deu um pau na cara e falou assim, coloca pessoas no seu lugar. Tipo, aquele apelo dentro de mim. Prepara a pessoa pro seu lugar. Você não é insubstituível. E daí aquele apelo de Jesus fala assim, tipo, você está sendo chamado. Você não é a última bolacha do pacote, né? Você não é insubstituível. Larga tudo e prepara a gente para ir ficar no seu lugar. Aí eu falei assim, poxa vida, não faz isso não, Jesus. Isso. E depois que você decidiu por isso, depois que você tomou a decisão, não, vou entrar no seminário e vou conhecer o processo, né? Porque até então você ainda tinha um receio ali de voltar para trás. Quais foram as etapas que foram passando e qual a sua experiência nessas etapas até o sacerdócio? Tá. A pergunta anterior foi sobre desafio. Eu destaco, antes de responder essa, o desafio foi o meu primeiro desafio, eu estava de boa, porque eu era pessoa independente. Aí quando eu entro no seminário tem a questão da estrutura, né? E o padre Milton, né, o reitor, né, padre reitor,
E eu recebi um convite de casamento de um grande amigo de infância, fez catequese comigo, morava vizinho de sítio. E eu fui pedir pro padre Milton, falei, padre, então, tem um casamento do meu amigo, né? Minha mãe já comprou até a roupa, né? Falei assim, e tal. Eles vêm me buscar aqui, tranquilo, né? Depois eles trazem no outro dia ou trazem no mesmo dia. Daí ele falou assim: não, você já tem que aprender a renunciar às coisas. Eu falei assim: não acredito que ele tá falando isso comigo. Aí eu vi que minha liberdade mesmo de decidir, eu tinha que ter uma obediência. Isso foi muito difícil. Isso foi um desafio. Eu falei assim, engolir aquilo. Eu falei assim, meu Deus, aquela raiva, aquela ira, como pode? Que bobeira, né? Deixa eu ir, eu vou voltar. Não tem nada demais estar aí com a minha família, meus amigos, um casamento. Não, você tem que aprender. Que tem que deixar algumas coisas para ser padre. Cara, aquilo. Mas devagar a gente vai reconstruindo, vai se refazendo, né? Então, o processo de seminário, um ano em Mandaguaçu, fiquei o primeiro ano, foi muito gradativo, né? 3 em Maringá, 4 em Londrina. Faculdade de Filosofia e Teologia, então 8 anos de estudo. 8 anos de estudo muito assim, muito intenso, né? Porque a formação não é só intelectual, é humana, é pastoral, é ficar em paróquias final de semana, é ficar em casa de famílias, é fazer missão. Então são muitas atividades, é algo muito intenso que não tem como você não se transformar, se formar, se dar a conhecer também. Um dos maiores desafios também, eu vejo o processo de discernimento, é que você se conhece. Então, há experiências que você tem consigo mesmo que você se conhece. No aspecto relacional, no aspecto com formadores, o aspecto de ter que assumir responsabilidades. Então, você se conhece, mas você se confronta. Então, é assim, esse processo gradativo, mas que é intenso, muito intenso. Ninguém sai igual. Bacana, bacana. E essa questão, né, da formação que você vem falando, foi muito intenso, transformador. Você pode contar um pouquinho mais de como foi essa preparação para o sacerdócio? É o primeiro ano propedêutico em Mandaguaçu. É um ano mais de, como se fosse um pré. Introduz você a todas as dimensões da formação e já do ser padre. O Catecismo da Igreja Católica, a gente estuda ele por partes, cada padre é formador de uma área do Catecismo da Igreja Católica. Dimensão de espiritualidade também, a gente aprende a ter um diretor espiritual, um padre que vai te acompanhar. Se tem necessidade, alguns também são encaminhados para terapia, para fazer autoconhecimento, e aprender a lidar com os traumas, né? Tem terapia em grupo também, uma vez por semana. A dimensão de oração, né? A rotina de oração. Todo dia de manhã no seminário tem a oração da manhã, depois café da manhã comunitário. Todo mundo vai estudar, volta, é igual um monte de formiguinha. Daí volta, todo mundo almoça, depois vai, estuda o pessoal, vai para os quartos, biblioteca. À tarde tem oração às 18 horas, depois da oração todo mundo janta. Então, tudo comunitário, espera todos chegar para fazer a oração. Então, a fraternidade e os momentos comunitários são muito intensos no seminário. E tudo tem um reitor e um diretor espiritual que conduzem a caminhada. E é tudo bem regrado, tudo bem alinhado, e você que estava nessa vida de mais livre, tomar suas decisões, poder agir do jeito que você achava melhor. Algum momento, dentro desse primeiro ano, ou mais para frente, você pensou em desistir? Você pensou em voltar atrás? Olha, isso é muito natural nos processos de discernimento, mas eu acho que o meu é um caso meio à parte, porque eu não tive uma crise de falar assim, vou sair, né? Eu falei assim, eu não estou me sentindo bem, eu preciso de um tempo, ou estou com dúvida se é isso. Foi, fui caminhando. Eu vou relatar um momento que é o único que eu me recordo de uma crise existencial de mudança de ciclo, de mudança de estar fazendo uma coisa, de repente outra, e agora vai ser isso, Jesus? O que que vai ser? Eu estava numa primeira Eucaristia, no meu segundo ano de seminário, na paróquia Santo Antônio, com o Padre Sandro. E é um momento muito emocionante, né? Os pais com os filhos recebendo a primeira Eucaristia. E lá era muito organizado, então estavam nos bancos os pais, o filho no meio, e de repente o Padre Sandro, que é um grande padre, formador, ele era ligado ao pós-crisma no meu tempo, e eu como seminarista ao lado dele.
né, com a minha veste de seminarista, a túnica, e de repente eu comecei a olhar aquela emoção dos pais com o filho para receber a Eucaristia, e o padre dando a Eucaristia. Eu falei assim, misericórdia, eu não vou poder ser pai. Eu não vou poder ter essa graça de estar levando meu filho para receber a Eucaristia e esse ciclo. E agora, você pai, se eu deixo o processo, construo uma família, vivo essa dimensão, ou eu vou ser padre e ter a dignidade de levar Jesus para uma criança, para uma família. Aí me deu aquela crise de emoção, e ali eu me controlei. Mas eu tinha uma moto no tempo de seminário, né, XLR doida lá, e eu saía da pastoral e eu falei assim, eu preciso encontrar meus pais. Deu aquele momento de carência mesmo, de falar assim, meu Deus, eu preciso reconectar com as minhas raízes, né? E eu fui pro sítio, assim, falei assim, eu preciso, né? 10 quilômetros desci, falei assim, eu preciso ver meus pais, conectar com as minhas origens. Na hora que eu vou, eu começo a chorar, assim, de moto. Eu falei assim, meu Deus, né? O que que o senhor quer de mim? Que loucura é essa? Ser pai ou ser padre? E se eu continuar, o que que eu vou ter que deixar? E eu lá, de repente, eu chego em casa, não tinha ninguém. Aí eu falei assim, Senhor, o senhor surpreende a gente, né? Eu sequei as lágrimas, foi assim, vida que segue, né? Meus pais, ninguém estava em casa. Mas foi o único momento que eu lembro de uma crise existencial de falar assim, o que é ser padre, o que eu não vou viver. Depois disso, fui discernindo e fui me alegrando nas respostas do povo de Deus mesmo em relação a confirmar a minha vocação. Eu me sentia realizado e eu via que o povo também confirmava que eu tinha vocação. Mas sempre as pessoas mesmo vão confirmando. Poxa, bendito seja Deus pela sua vocação, mesmo como seminarista. Aí isso vai falando assim, nossa Senhor, o Senhor me coloca no lugar certo, obrigado, né? Essa louvação com a própria vida. E ali, depois que você se torna, né, passa por tudo isso, você se torna diácono. E vai para que cidade que você foi ali? Isso é outra questão bem complexa nossa, porque você estuda 8 anos, concluiu os 8 anos, nós somos padres diocesanos, né? Passamos por um cenário diocesano. O que é isso? Forma padres para o território da arquidiocese, que são 59 paróquias no território da arquidiocese de Maringá. Uhum. Mas eu saindo do seminário, sou ordenado diácono, fui ordenado em janeiro diácono, saio em dezembro, passo um mês, sou ordenado 1 a 2 meses, sou ordenado diácono, mas eu não escolho para onde eu vou. O bispo que determina. O bispo vê, olha para a realidade da igreja e fala assim: olha, preciso de você aqui. Essa paróquia conta com a sua ajuda. Ponto. Então, assim, a paróquia Bom Pastor, onde eu fui designado como diácono, eu nem pensava dentre as possibilidades de transferência, nem imaginava, né? Então, assim, é outro desafio, assim, para onde eu vou e com quem eu vou morar. Uhum. Então, para onde eu vou, nunca tive medo. Eu sempre sou muito aventureiro, assim, de conhecer realidades. Não tinha esse tabu. Porém, com quem eu vou morar? Com quem que eu vou comer todo dia? Partilhar a fraternidade, né? É alguém que vai ser acolhedor? É alguém humilde, né? Ou é um espinho na carne? É isso, né? É igual você. Você vai casar com alguém, você vai morar junto. Eu, como padre, eu tenho 90 padres na diocese que podem morar comigo, né? Então não dorme no mesmo quarto, mas tem a mesma vivência, mora na mesma casa. Então isso para mim era um grande desafio. Eu falei assim, meu Deus, para onde o senhor vai me enviar? Então isso de estar aberto à vontade da igreja, prometer obediência. Então é um desafio de desapego, né? Sim. E como que foi quando você chegou lá? Como que você reagiu e como que reagiram com você? Primeiro que fui com o Padre Obelino, né? O Padre Obelino é um santo homem, já tinha sido meu diretor espiritual em alguns momentos, e ele estava em uma missão em Rondônia. Então ali na paróquia trocou o pároco e o vigário. Então nós dois éramos novos. Ele assumiu a paróquia como pároco e eu já o conhecia, e eu assumi como diácono. E o Padre Darcy já estava lá. Então, para mim, fiquei muito feliz, porque é uma paróquia que era muito viva, muito dinâmica, mas eu não conhecia. Só sabia que os seminaristas que passavam por lá contavam. Então, é uma das únicas paróquias que eu nunca tinha passado
e feito pastoral ou ido em celebrações. Era a única. Então Deus surpreendeu. E o Padre Obelino então me deu aquela segurança, porque ele é um vovozão, né? Então o Padre Obelino é uma graça de padre, muito santo. Então eu fiquei muito feliz e fui muito bem acolhido por ele. Depois a comunidade, né, é muito fervorosa, muito animada, muito trabalho, e a gente não tem medo de trabalhar e peito e coragem, vamos, né? Então, muito jovem, muitas expressões pastorais, muitas expressões de comunidade, expressões de grupos. Então, assim, é uma igreja viva e que me acolheu muito bem. E eu tive a graça de ficar lá até hoje, 2 anos e meio, né? Fui ordenado vigário, né, padre, depois de 6 meses, fiquei vigário. Depois de 8 meses, pároco. Então, assim, foi algo muito rápido e o tempo voa. E aí, assim, qual que é a diferença dessa questão de pároco e de vigário? De vigário para pároco, né? Na verdade. Qual que foi essa diferença para você ali? Então, nós somos 3 padres na paróquia, né? Hoje somos 3. Mas lá naquele período, sempre, toda paróquia ela tem um pároco, né? O que é isso? Ele tem a jurisdição do bispo para exercer o ministério e pastorear aquela comunidade, com a jurisdição canônica do bispo. Então, ele é um colaborador do bispo, onde ele responde juridicamente para o bispo, como fosse uma extensão do governo do bispo. Ali, algumas situações ele precisa recorrer ao bispo, mas outras ele já tem essa autonomia para conduzir em comunhão e unidade com o arcebispo de Maringá. Já o vigário, é, ele é um colaborador da paróquia junto com o pároco. Então ele se coloca à disposição para servir onde precisa, como precisa, e a gente constrói juntas a partir das necessidades. Hoje eu estou pároco há 1 ano e 2 meses da paróquia. E junto comigo está o padre Luiz Felipe, que foi recém-ordenado, e o padre Darcy. São 2 vigários da paróquia, e eu sou o pároco, o que cuida da parte administrativa, parte de gestão. Pároco, os abacaxi ele tem que descascar. Em síntese, todo rolo, né, é, chega nele porque ele é a autoridade maior ali de ajudar, de dar uma resposta, né? Buscamos fazer um pastoreio assim, onde as pessoas têm muita autonomia e responsabilidade. Porém, quando tem algumas situações, é o pároco que precisa dar uma palavra e o povo acolhe, né, e constrói junto. Então, a parte jurídica, administrativa, gestão, é algo bem exigente o ser pároco, né? Como se fosse uma grande empresa, né? Com vários setores, vários coordenadores. Então, desde o contratar uma pessoa, um funcionário, desde fazer uma eleição de um membro de coordenar uma comunidade, tudo isso, né? Tudo isso faz parte do ofício. Então a diferença do pároco para o vigário é só administração. O vigário o pároco é responsável pela administração da paróquia e os vigários são auxiliares aí. Isso, por Eles exemplo, hoje na parte de visitas, faço visitas. Porém, o meu tempo para visitas é menor do que o tempo dos vigários. Então, eles fazem mais visitas do que eu, porque eu cuido da parte administrativa. Então, eu tenho muitas reuniões, eu tenho muitos momentos de atendimento com coordenadores de pastorais, comunidades, eu tenho toda a parte de infraestrutura junto com o Conselho Econômico, eu presido o Conselho Econômico, eu presido o Conselho Pastoral Paroquial, que é toda a caminhada da paróquia. Então, tem muitas coisas que a gente ocupa tempo, né? E para além disso, eu também ajudo na Fazenda da Esperança, que é uma casa de recuperação em Jandaia do Sul, que eu gosto muito. Então, toda quarta eu auxilio na Fazenda da Esperança, um período do dia. Como que seria essa Fazenda da Esperança? Você pode contar um pouquinho pra gente o que é feito lá? Tá, então, a Fazenda da Esperança é uma casa de recuperação com porteira aberta. É algo muito genuíno que acontece. Ali é uma obra reconhecida, assim como Comunidade Shalom, assim como outras comunidades grandes aí. A obra, a obra Fazenda da Esperança, ela cresceu muito. Ela nasceu há 41 anos em Guaratinguetá. E para ter uma fazenda, um bispo tem que solicitar para a obra e se comprometer de ter um padre acompanhando, de ter uma referência espiritual. Então aqui, Dom Anuar
Aqui foi doado um terreno e Dom Anuar pediu que a fazenda trouxesse uma casa de recuperação para cá, que fosse uma fazenda de apoio. E ali ela é reconhecida pelo Vaticano, então ela tem o reconhecimento da igreja, então é uma obra católica que gera vida. E ali são casos de drogadição, né? Álcool, e outras drogas, então que chega e a meta é um ano de recuperação. Um ano de recuperação, ali acolhe cerca de 40 homens, né? É uma fazenda masculina. Hoje no mundo são 187 fazendas. Em 41 anos é uma obra de Deus que ganhou o mundo. Está em vários continentes, né? Abriu há pouco tempo uma nos Estados Unidos. Então, assim, é muito bonito o trabalho de evangelização. Eles têm o terço diário, eles têm uma de adoração todo sábado, eles têm a palavra do dia. É uma espiritualidade, é uma fusão, né? Nasceu o carisma da esperança onde? Dos focolares, que é o carisma da unidade, e dos franciscanos, que é a pobreza. Então se fundiu com os fundadores, iniciaram. A pretensão não era montar uma obra, mas Deus foi fazendo a graça acontecer e chegou na porção do povo da Arquidiocese de Maringá, que temos uma fazenda católica em Jandai do Sul. E eu comecei como diácono no acompanhamento, me apaixonei pelo estilo de vida e toda quarta é sagrado, estou lá para fazer direção espiritual, atender confissões e celebrar a Santa Missa. Então, o meu processo é uma área que eu me identifico muito. O senhor hoje ajuda ou está como assessor espiritual lá? Eu sou assessor espiritual da Fazenda da Esperança, Como responsável. como responsável espiritual. É esse pilar da recuperação. Lá são 3 pilares: convivência, que são as relações ali entre eles, trabalho, então eles têm horário de trabalho, e espiritualidade, que é a vida de oração. Então, uma espiritualidade cristã católica, né? Tem muitas de outras profissões de fé que vêm, mas eles têm que respeitar que a espiritualidade é católica ali, que é dada e é vivida. Então é muito forte os momentos, os testemunhos, né? Até convido você que está acompanhando a entrar, tem no Instagram, né, Fazenda da Esperança, a nível, é, a nível nacional, a obra, tem em vários estados. Temos em Ibiporã, uma feminina, e temos em Campo Mourão, a mais próxima também, outra masculina. Na nossa diocese, apenas em Jandaia do Sul. Então a gente já vai deixar na descrição desse vídeo o link para o Instagram da Fazenda Esperança, que aí fica mais fácil de vocês acessarem. E você, como um padre jovem, um padre dinâmico, como que isso, a juventude no clero, influencia na espiritualidade da comunidade, na espiritualidade das pessoas? E você acha que é um impacto diferente ser jovem, dinâmico, ser mais aberto à conversação, ser mais ativo? Você acha que isso impacta diferente na espiritualidade? Olha, nós temos vários padres que têm uma idade mais avançada e conseguem dialogar, transitar bem, né? Mas nós estamos numa geração, uma transição muito acelerada de gerações, né? Há um misto de gerações, até as crianças são muito avançadas, adolescentes e jovens também. Então, assim, um padre jovem, ele hoje, ele tem uma força que as pessoas, às vezes, uma energia, uma conexão, né? Onde hoje tudo é conectado, hoje tudo é muito rápido, ele já consegue entrar nesse ritmo, né? Outros que foram formados em outros tempos têm mais dificuldade em algumas dimensões, com algumas realidades que vão surgindo, ou até mesmo preconceitos, né? De algumas linhas que vão surgindo, não consegue dialogar. Então, os padres jovens, eu acredito ver nos seminários hoje, os padres recém-ordenados, são padres que conseguem dialogar, conseguem ver a realidade de uma forma mais real para conseguir evangelizar, acolher, consegue sentir os anseios de uma forma mais perspicaz. É o que eu sinto, né? E o povo vê num padre jovem um vigor, né? Eles sentem assim, poxa, que bom que a gente tem um padre jovem, né? Essa frase é muito forte. Nossa, que bom que a gente tem um padre que puxa, um padre que é animado. Então eles têm necessidade dessa explosão de vida, eu acho, de ânimo, de sair de um seminário 8 anos e querer fazer aquilo que estudou, aquilo que aprendeu, aquilo que tem vitalidade para fazer. Sim. E desafios enquanto a ser um padre jovem. Você teve ele na comunidade?
ou não teve esse preconceito? Olha, enquanto padre jovem, há uma diferença bem grande em relação a atendimentos, né? Quando nós somos diáconos, poucas pessoas procuram para atendimento. Ordenou, no outro dia já enche já é, o povo já querendo atendimento, direção espiritual, confissão. Então, assim, há essa diferença muito grande. O povo em relação a diácono, quando nós somos diácono, parece que não confia. A palavra padre e o sentir que é um padre, mesmo que seja jovem, eu acredito, não percebo uma resistência, não. Porque eu atendo casais muito mais velhos que eu, é, experiências de avós, de pais. Então, o aconselhamento é para todos os nichos, né? Pessoas que se sentem necessitadas. Não percebo um preconceito, é, e percebo uma procura. O povo tem sede de ajuda hoje. O povo procura mesmo ser ajudado, ser ouvido, né? Procuram bastante. Que bom, que bom. Isso é maravilhoso. E em questão das atualizações, né, de se atualizar em questão de comunidade, né, você transmitir essas atualizações para a comunidade. Como que vem sendo, a comunidade vem recebendo isso aí, vem aderindo a essa atualização dessa juventude, né, como com o vigor, né, do dinamismo ali, ou é uma comunidade mais fechada? Como você vê isso tanto na sua paróquia, mas também com um nível ali arquidiocesano? Bom, a paróquia em que eu estou, para Bom Pastor Mandaguari, é uma paróquia que tem sofrido muito com a rotatividade de padres. Os últimos padres, nos últimos 10 anos, ficaram pouco tempo. Então, assim, passaram 4 ou 5 padres em 10 anos. 10 anos passaram 4 a 5 párocos. Então, e os vigários também mudam. Então, eles têm essa dificuldade de um trabalho de continuidade. Então, vai fragmentando, vai fragilizando, vai entrando gente nova, mas não consegue viver um caminho. Então, eu percebo que é uma comunidade muito aberta e eles têm um grande medo. Poxa, até quando que o padre vai ficar aqui? Um medo de continuidade, que dá uma certa insegurança, porque essa rotatividade fez com que essa comunidade ficasse marcada por uma insegurança. Até quando o padre vai ficar? E existe alguma regra da diocese para a rotatividade de padres ou não? É o bispo que vê a necessidade e troca conforme necessidade? Tem os dois critérios, né? O Código de Direito Canônico prevê 6 anos para o pároco. O pároco numa comunidade, 6 anos de, de ofício de pároco. Depois se recomenda trocar. Na diocese sempre vai depender. Depende, das necessidades também. Por exemplo, tem padres que pode ser que são convidados para assumir algum outro trabalho na diocese, que o perfil deles se encaixe com aquilo. Então, pode ser que o bispo a, convide-o para iniciar um trabalho que não tem como se manter como pároco. Então, precisa deixar de ser pároco. E daí, normalmente, vai para uma outra paróquia como vigário e colabora em um outro lugar, que é necessidade. Então, tem essa questão da necessidade, mas também tem a questão do tempo, né? Então, nos últimos anos teve muita troca, né, buscando atender a essa organização da diocese. Agora, acredito que não terão tantas trocas, né, de uma vez, porque já os padres que foram trocados, agora eles vão fazer um caminho. Mas surgirão necessidades, sempre tem, então um ou outro acaba sendo trocado e enviado para uma nova missão. E falando em missão, nós temos a igreja de Guajará-Mirim, que é a igreja irmã de Maringá, que normalmente os padres vão em missão. Você tem intenção de fazer a missão ou nunca lhe passou pela cabeça isso? Olha, infelizmente eu nunca fui para lá, né? Todos os seminaristas vão, mas eu peguei bem o tempo da pandemia, então a missão que nós fazemos um mês como seminarista, no meio do ano, eu não pude ir. Tenho muita vontade, né? Como eu disse, eu sou muito desbravador, tenho muita coragem, não tem tempo ruim, não. Então eu acho que o aspecto missionário é, enriquece muito qualquer padre, qualquer cristão, conhecer uma outra cultura, uma outra realidade, e eu tenho muita vontade, sim. Não sei quando, né?
conforme as necessidades da igreja, que eu poderei estar fazendo uma missão, né? Que hoje eu estou com ofício, estou numa missão. Então não tem como falar assim, eu quero sair amanhã da Bom Pastor ou ano que vem para uma missão. Não, eu tenho um tempo para conduzir essa comunidade. Então, assim, a nível de planejamento, teria que ser após conduzir essa comunidade, vai ter já sei, tenho consciência de uma troca, então me coloco à disposição para uma missão. Mas é uma realidade que eu tenho vontade, sim, ficar 1, 2 anos para conhecer e viver com outra cultura. Legal. É, padre, nesse caminhar todo que você veio, né, passando ali como diácono, depois vigário, agora pároco, quais são as lições que agregou a você, tanto de aprendizado, né, como desafios dessa jornada? Desafios. Acredito que não Assim, são poucos, né? acho que eu gosto muito de atendimentos, de servir visitas, parte de conduzir, de planejar, de construir, de acompanhar, festa, tudo, eu gosto bastante. Mas o maior desafio é você manter a sua sanidade mental, o equilíbrio, estar sempre, estar por inteiro quando alguém vem, porque sempre é uma vida de doação, 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 muitas atividades, muitas reuniões e vai. Então, o maior desafio, eu acho, é pegar algum atendimento onde a pessoa não quer conversão. Eu sempre falo isso. É a pessoa que vai e ela é vítima de tudo, e na verdade você percebe ali na sua cara que ela não tem nada de vítima, ela só não quer conversão, ou ela vai para só criticar alguma realidade. Eles têm que ouvir aquilo, e ter caridade com a criatura para poder mostrar para ela a verdade, a justiça, o caminho, e para tentar tocar a consciência dela. Então isso consome as energias da nossa vida, nosso atendimento, né? Então eu mesmo essa semana tive um atendimento que me sugou, saí sem rumo, sem rumo. Porque é uma pessoa que não quer conversão. Agora, quando uma pessoa me procura, seja na Fazenda da Esperança, onde é um submundo de histórias, de dores, de traumas, né? A pessoa pode ter vindo com o pior pecado confessado, mas eu vejo arrependimento e vontade de mudança. Amém. Glória a Deus. Eu saio feliz, né? Não vou julgar a pessoa, mas eu agradeço a Deus porque ela quer mudança. Agora, quando vem a pessoa mentindo, fingindo, ocultando, a gente sente tudo. E aquilo parece que fica ali e é algo muito tenebroso, muito tenso. As relações humanas fora da verdade, né? Por isso a verdade liberta. E quando não é verdadeiro e não quer conversão, o negócio é tenso. Ô, padre, e qual a diferença do atendimento e da direção espiritual? Qual que é a diferença entre eles? O que que muda? Tá. Muita gente chega pro atendimento e nem sabe. Às vezes ela vai, ela quer fazer uma confissão que ela tá arrependida, mas às vezes ela fala assim. De repente, essa semana, eu vou dar um exemplo também. Ai, padre, eu vim pedir uma direção pro senhor. Eu falei, beleza, né? Falei assim, então fala, o que que você quer uma direção? Daí ela falou um monte de pecado. Na lata, né? Um monte de pecado e ela estava arrependida dos pecados. Eu falei assim, ó, você tá arrependido desses pecados? Ela falou assim, eu tô. Então isso não é direção, isso é confissão. Vamos para a confissão. Fui lá, peguei a estola, coloquei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do que a senhora está arrependida, que a senhora quer pedir o perdão de Deus? Vamos para a dimensão sacramental. Então, ela partilhou os pecados, confessou, está arrependida. Peguei um texto bíblico, passei para ela e dei um direcionamento ali, como penitência, de um caminho para ela lidar. Tirei a estola, Deus abençoe, e fui levantar. Ela falou assim: não, padre, eu ainda quero falar. Eu falei assim, Jesus, eu não entendo. Então, assim, há muito essa dificuldade da pessoa entender o que é uma confissão, sacramento, que é você confessar os pecados que você está arrependido e pedir a graça sacramental, né? Então o padre vai dar a fórmula, uma penitência, vai rezar ali o sacramento. Outra coisa é um atendimento com um problema.
A pessoa quer um atendimento, ela quer desabafar ou ela quer um direcionamento de uma situação. Um atendimento, um aconselhamento. Ótimo. E muita gente procura mais aconselhamento do que confissão, mesmo estando perdida no pecado. Ela não tem consciência que o que é pecado está atrapalhando ela, porque ela normalmente procura como vítima de uma situação. E terceiro, eu destacaria o terceiro. Então, uma confissão, sacramento, um, um atendimento para partilha, para desabafo. E o terceiro seria um acompanhamento espiritual, que seria uma direção espiritual, que é o elemento que você perguntou. Direção espiritual eu recomendo para aquele que veio com uma confissão e tem algo que precisa ser trabalhado. Então eu me coloco à disposição. Olha, nesse caso, eu me coloco à disposição para você voltar e fazer um acompanhamento espiritual. Então eu falo, ó, volte daqui 15 dias, marque já na agenda. Ou algum caso que veio bem problemático e eu vejo que a pessoa não vai conseguir sair sozinha. Então eu falo para ela, ó, marca daqui 15 dias, um mês eu quero te ver de novo. Mas faz isso, essa é a penitência, se é uma confissão, ou se é só um direcionamento, já também peço para fazer algo, ou para ler algo, ou estudar algo, e volta aqui daqui tanto tempo. Alguns eu recomendo acompanhamento espiritual. Então eu assumo de diretor espiritual ali, porque eu vou acompanhar. Cada 15 dias, um mês, até a pessoa. Outros casos eu não dou conta porque é algo muito psicológico. Então eu falo assim, ó, no seu caso eu recomendo, vai ali na secretaria e vê a possibilidade de um psicólogo te atender. E faça um acompanhamento psicológico e eu vou te auxiliar espiritualmente. Então, existem esses casos que precisam de um psicólogo mesmo para acompanhar a Sim. pessoa. Existem casos que somente no acompanhamento espiritual não resolve. Tem casos muito complexos, né? Então a pessoa tem que ter outras ajudas, outras ferramentas, né? E até a nossa agenda não dá conta de acompanhar a pessoa toda semana. Lá a agenda enche muito rápido. Abriu as agendas, a agenda está aberta, mas ela fecha a agenda do mês inteiro. Então eu chego lá, ó, dia 20 de setembro, não tenho vaga até 20 de setembro. Então hoje é que dia? Então assim, entende? Então é muito rápido, muito rápido. Então as pessoas não têm. Então o psicológico, a paróquia tem alguns psicólogos que atendem uma primeira vez e vê o quanto a pessoa pode contribuir. Então faz uma taxa de compromisso, mas acompanha espiritualmente. Psicólogos católicos da paróquia. E o senhor comentou ali a questão das pessoas buscar mais esse atendimento, essa direção e menos a confissão. Esse olhar das pessoas buscar pouco a confissão. Por que, como você vê isso? E por que as pessoas não procuram tanto? Porque hoje as pessoas se perdem nos próprios problemas e dificuldades e traumas e elas não têm algo que é o exame de consciência. É uma cultura hoje que a gente não faz muito exame de consciência, né? É uma cultura muito hedonista e é meu corpo, minhas regras, é o que eu penso, é o que eu acho, é minha opinião. E ela não se arrepende. Para ser confissão tem que ter arrependimento. Então ela tem que estar disposta a falar assim: é meu, foi eu que fiz. Falaram isso para mim, mas eu também falei. Então a minha parte está errada. Eu assumo o meu erro. Isso é difícil. Isso tem que ser muito homem, muito mulher, muito cristão para assumir as misérias. Então a confissão é assumir verdadeiramente as misérias. O que fere a Deus, o que fere ao outro, o que fere a si mesmo. Esse é o campo de dimensão dos pecados. Então, assim, o que fere a minha relação com a própria natureza também, obra de Deus. Mas a pessoa que não faz um exame de consciência, uma pessoa que não está arrependida de uma coisa pesada que ela fez, de algo que foi drástico para alguém ou para si mesmo, por que ela vai confessar? E existe casos da pessoa vir confessar e você perceber, você sentir que ela não está arrependida e você falar, não, seus pecados não estão perdoados. Acontece, já aconteceu isso aí? É assim, tem casos e casos, né? É muito difícil, mas tem casos que a pessoa quer confessar e ela não quer nem falar a matéria do pecado. Se não fala a matéria, não tem pecado. Aham. Porque para ser pecado tem que ter a matéria, ela tem que verbalizar o que é o pecado. Do que você está arrependido? Ai, por todos os pecados que eu já cometi. Deixou um campo E aberto tem aí. gente que chega assim, ai, padre, eu quero confessar, eu quero pedir perdão por todos os pecados que eu já cometi.
Tá, mas quais pecados? Tem que ter matéria. Como que eu vou dar absolvição para algo que não foi confessado? Não precisa expor os detalhes, assim dizendo, mas sim A falar matéria. do pecado, né? Pecado, fiz isso. Ponto, né? Então, assim, então tem casos e casos. Tem pessoas que é muito engraçado, porque tem gente, tem gente que vai para uma direção e ela já acha que está confessada, porque não conhece mesmo. Mas eu percebo também o efeito das homilias, né? As homilias, quando você toca nesse aspecto de chamar a consciência e a conversão, vem pessoas daí para a confissão, falam assim, ah, padre, olha, o senhor falou e tem coisa que eu não confessei lá do meu passado, né? O senhor falou sobre tal doutrina que eu busquei lá no passado e o senhor falou na homilia e eu vi que era pecado e eu olha, sempre estava na igreja, eu nunca confessei isso. Né, que eu participava, estava na igreja, mas eu estava na Umbanda, estava na igreja, estava em outras coisas que não condiz com a doutrina. Então, não estou em comunhão, estou buscando eh, outros milagres e outras coisas, ou amarrações aí. Então, assim, e o senhor falou na homilia e eu estou aqui. Entende? Então, estão em momentos que você consegue plantar uma semente para chamar para o discernimento, chamar para conversão, mudança, né? E agora uma dúvida, né? Você abriu uma dúvida para mim. Mesmo essa pessoa lembra desse pecado lá atrás, às vezes ela já está tendo confessado, o pecado dela já está absolvido ou não? Como ela se deu consciência desse pecado agora, ela precisa realmente confessar? Isso, é algo que está dentro dela, ela fez, feriu alguém, feriu ela fez culto a outros deuses, outra fé, outra crença, e às vezes quis também fazer o mal para alguém ou roubar a liberdade de alguém por num relacionamento. Então, ela tomou consciência pela palavra de Deus, pela exortação de um padre, que ela cometeu algo. Tem umas pessoas, por exemplo, que fez um aborto, cometeu um aborto. E de repente nunca confessou, porque nunca teve coragem, ou porque né, a consciência nunca pesou. Mas uma hora, meu irmão, E mesmo ela pesa. tendo já confessado Confessado, se outros pecados, ela já foi absolvida a consciência trouxe um pecado que você nunca confessou, isso. você precisa confessar, porque é um pecado, é, um, é uma cadeia que está dentro de você. Sua consciência trouxe. Se a consciência trouxe, tem algo de errado que não está certo. Entendeu? Sim. Então, se tá algo de errado que não está certo, você precisa fazer o quê? Colocar em confissão e pedir a bênção sacramental. E falar assim: agora sim, quero me livrar disso e pedir a misericórdia de Deus, porque eu errei. Eu fui buscar algo que não condiz com a minha fé. E se isso acontece diferente? Essa pessoa confessa o pecado lá atrás, mas no futuro isso volta a incomodar ela. Mesmo ela já tendo confessado, ela precisa confessar de novo ou ela só precisa fazer um exame de consciência e se libertar disso aí? Acontece muito. Tem muitas pessoas que a consciência é tão pesada por um ato que ela cometeu que ela mesmo confessando, ela chega para uma nova confissão, né? Ela fala assim, padre, eu quero também confessar esse pecado que eu já confessei com tal padre, já confessei várias vezes, mas eu não consigo me perdoar. Entende? Então, assim, tem pecados que a pessoa pede o perdão, mas ela não se perdoa. E se ela não se perdoa, ela não se reconcilia. Então não tem que ser Mas ela não se reconcilia, porque a misericórdia de Deus foi dada. Então ela nem entende, às vezes, o poder sacramental da confissão. Entende? Então ela fala assim: ai, minha consciência está pesada ainda, porque ela lembra, porque ela se arrepende, e às vezes ela vai confessar de novo, mas ela já confessou, então não precisa confessar de novo, mas ela não se perdoou. Então ela vai se martirizando, e ela confessa novamente. Acontece muitas vezes, principalmente casos de aborto, né? Vários casos assim pesados, matou alguém, né? Não dorme em paz, mesmo que confessou isso uma vez, às vezes vai roubar a paz e ela vai estar arrependida, aquilo vai perturbar. Então, tem vários pecados que são tão pesados, tão fortes, que destrói tanto a si mesmo ou a outra pessoa que não tem como voltar atrás, né? Que, que é complicado. A pessoa, a consciência dela. E na área de moral, né? Um professor da PUC dizia assim: nosso maior sacrário
é a nossa consciência, é a nossa liberdade. E uma consciência que pesa por alguma coisa, ou se você deixar se perder a sua liberdade que Deus dá, é um grande perigo, porque você não vai estar em paz. Então seja livre, tenha uma consciência limpa, e para isso tem que fazer um exame de consciência e buscar o sacramento para consagrar a sua vida e ter um coração puro. E às vezes as pessoas não confiam ou não acreditam ou não sabem o significado ou tiveram frustrações com as primeiras confissões, né, ou com algum padre também, pode acontecer. Bacana, bacana. Padre, entramos nesse assunto aqui, tiramos algumas dúvidas, né? A gente nem ia caminhar por aqui, mas foi muito interessante essa parte, eu achei muito bacana. Mas voltando lá atrás, um pouquinho, na sua escolha. Ai, ai, ai. Na sua escolha, padre, agora. Você trilhou todo esse caminho, né, de discernimento, né, da vida ali dentro do seminário, como seminarista. E eu tenho uma pergunta para te fazer agora. Essa É, estava no script ou não? não, Essa não. essa Essa não. não Mas recebi. essa é uma pergunta específica do Curcast. Vale quanto? Se eu responder certa. Essa é uma pergunta que a gente faz para todos que estão aí desse lado. Eu queria que o senhor respondesse. Deus escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? Eu falo que vocação ela é marcada pela graça de Deus, né? Toda vocação, a marca dela é graça. Então, assim, pode ver que nos agradecimentos das ordenações, né, quando eu fui fazer, quando eu ouço outros, Senhor, né, obrigado por essa graça, né? Obrigado, porque se não fosse a tua graça, só a tua graça me basta, né? Tem uma música que diz, e eu falo que vocação é graça de Deus. Se é graça de Deus, é porque Deus faz, se você tem abertura para que Ele te molde, e por isso às vezes tem que morrer para si mesmo, né? Então tem que morrer para si mesmo e deixar a graça dele acontecer. Por isso ele capacita com certeza os escolhidos, né? Ele capacita quem ele chama. Ele desperta. Quem dá um sim e se lança, ele quer capacitar, ele quer fazer dessa pessoa o melhor, ele quer que essa pessoa coloque os dons dela. Eu tenho um grande trauma das pessoas comparar padres. Não se compara padres. A graça de Deus faz cada padre de uma forma, porque cada um é um. Então, assim, e é pela graça de Deus, né? E se algum padre não está muito bem, feliz no ministério ou doando a si mesmo, é porque está faltando a graça de Deus. Porque não tem como. O padre que está com a graça de Deus, que Deus vai capacitando, vai conduzindo, não vai faltar Espírito Santo, não vai faltar uma palavra certa, não vai faltar uma vontade de se entregar, de servir. Então, assim, pode saber, padres que hoje não estão com a graça, é porque vai deixar, vai deixar a se fazer um ministério bom pelo caminho. Então, assim, acredito na graça. A graça dele nos basta e nos conduz. Sim. E agora, padre, eu queria que você deixasse aí uma palavrinha, né, para esses jovens que estão nessa, como que eu posso dizer, nessa jornada de discernimento, né, para aceitar, né, essa vida sacerdotal, para ter discernimento se é este o caminho que ele quer trilhar mesmo. O que você poderia dizer para esses jovens que estão, né, querendo trilhar por esse caminho? Primeiro eu falo com os jovens que nem pensam ainda, porque é o grande problema, né? Então, esses que nem pensam ainda, eu falo assim: olha, a pergunta da nossa vida precisa ser assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim na conversa com Deus? O que o Senhor quer de mim? O que o Senhor, para onde o Senhor me envia? É o querer de Deus na minha vida. Quando a minha vida for o querer de Deus, não vai faltar nada. Então, jovem, você faça o querer de Deus. Pergunte, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Para onde me envia? Aí vai nascer um despertar. Agora, quando eu falo assim, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso, o império do eu já morreu a vocação. Vocação é dom de Deus, então ela vem de Deus. Se eu não converso com Deus, se eu não tenho intimidade, se eu não pergunto para Ele, se eu não me coloco na docilidade do Espírito e falo assim, Senhor, estou aqui,
não vai nascer vocação. Então, a primeira coisa é perguntar para Deus, conversar com Deus e se colocar. Falar assim, para onde o Senhor me envia? E outra coisa, dar um passo para conhecer. Eu não conhecia o que era ser padre. Duvido quem, quem tem só um padre, dois padres de vínculo da sua paróquia, vai saber o que é ser padre. Então, ser padre não é o seu padre da sua paróquia. Ser padre, Deus vai, pela graça, vai fazer cada um de um jeito. Então, assim, conhecer encontro vocacional é um despertar. Ele vai falar de vocação, ele vai. Então, não tenha medo, mas coragem de dar um passo de fazer um encontro vocacional. Eu falo, todo jovem deveria fazer um encontro vocacional. Porque se não for vocação para ser padre, vai entender que precisamos conversar com Deus para fazer a vontade dele. Tenho amigos que hoje são pais e fizeram encontro vocacional comigo. E hoje eu sou padre e ele é pai. E o primeiro encontro fez comigo. Outro é religioso em outro lugar. Então, assim, por quê? Foram discernir e tem clareza do querer de Deus para a vida. Então, assim, jovem, tenha coragem e vai, faça um encontro, né? Moças também, no aspecto religioso, vá conhecer os carismas, né? Se lance. E na comunidade, a vocação nasce do serviço. Então, na comunidade, comece a servir, a se entregar, e se Deus vai te dando o dom para isso e a capacidade de entrega, uma hora vai falar, mas o que é ser padre, né? Eu sou jovem, posso conhecer de perto? Então, seria isso. Coragem, né? E vá conversar com Deus. Senhor, o que queres de mim? Muito bom. Padre, a gente vai encerrando por aqui. Para você que está assistindo, curte esse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir essas palavras, se inscreve no nosso canal. Obrigado, Padre João, por estar aqui, né, partilhando conosco essas dúvidas, essas alegrias, esses desafios. Você foi falando aí e eu fui recebendo essas palavras no coração, foi confortando, foi alegrando e realmente dando essa real importância para o discernimento, né? Esse discernimento que é essa conversa nossa direta com Deus, o que Ele realmente quer da gente, né? Nós como leigos, né, às vezes temos essas dificuldades, né, Cleito, de entender. Veio a ideia do projeto, mas também veio como fazer, né? Como fazer isso e aí buscar esse discernimento para a gente caminhar junto. Por ser um projeto diferente, por ser algo novo, né? E não ter dentro da igreja muito, como é que eu posso colocar, né? Não é um campo muito utilizado dentro da Isso, igreja muito hoje. utilizado dentro da igreja. Então a gente veio com toda essa disposição, com toda essa alegria, né? Eu, o Cleiton e o Paulo, que está atrás das câmeras ali, e buscamos esse discernimento, né? E quando nós aqui fizemos a primeira reunião, a primeira conversa, nós três, eu falei assim, nós encerramos, eu falei assim, eu quero que vocês levem para casa e não precisa me responder, não. Responde no coração de vocês. Por que vocês querem fazer esse projeto? Né? O que está dentro do coração de vocês? Eu acredito que cada um teve esse discernimento, né? Eu não sei da resposta dos dois, que eu não perguntei, eu não quero saber, mas eu tive esse meu discernimento com ele. Eu tenho meu propósito, né? E eu escutei ele falando bem baixinho, no silêncio. Ele não escuta, né? Mas sim, continuar e mostrar para a juventude que sim, é possível ser um jovem, sim, é possível estar dentro da igreja, né? Viver essa vida dentro da igreja e buscar cada vez mais a santidade. Esse bonequinho que está aqui na frente hoje, né, representa o Carla Kutz, que nos traz também esse discernimento, né, de buscar cada vez mais a santidade. E o senhor falando aí, eu lembrei de muitas coisas e foi confortando meu coração essa questão do discernimento, essa questão da alegria de servir e nem pensar em servir dessa forma, né? Então, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração por estar aqui, por ter esse tempo conosco. Que Deus abençoe muito a sua vida sacerdotal, que você continue, né, essa caminhada e que seja um excelente padre por muitos anos. Amém, tamo junto, rezem por mim que eu rezo por vocês. Parabéns pelo projeto, isso é um despertar de Deus, com certeza, né? Um,
um campo de comunicação onde a gente consegue lançar a semente do reino de Deus, lançar a semente do evangelho, lançar a semente de vocação, despertar, né? E rezem por nós, né? Pela missão da igreja, pela missão que Deus nos coloca, né? E que o Espírito nos sustente sempre. Tamo junto. Amém. Amém. Gente, vocês que estão aí, muito obrigado por acompanhar até agora. Não esquece de dar aquele like, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. Falou, tchau, tchau. Valeu!